Olá pessoal, Bruno Alves aqui e hoje a gente vai mostrar esse corte do Sérgio Sacani no Fala Glauber, no podcast Fala Glauber, onde ele solta a sua já conhecida metralhadora de mentiras. É uma metralhadora de mentiras assim, nesse corte aí ele se superou, tá? Ele se superou. Ele vai falar sobre Fórmula da Terra e a gente vai ver, olha aqui, assim, a gente já conhece que o Sérgio Sacani sempre solta essa metralhadora de mentiras. O cara é um mentiroso quanto mais, né? É um mitomaníaco. Mas nesse corte, ele se superou em vários momentos. Vamos dar uma olhada no que ele está falando aí. Criando uma proporção gigantesca. Em 2015 eu gravei meu primeiro vídeo contra a Terra plana. 2015, ó. E de lá pra cá veio vários momentos, né? Dessa coisa toda. Então, assim, nessa jornada toda, o pessoal fica falando assim, o Cruzeiro do Sul que não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, galera, se a Terra, nós estamos falando da Terra, né? Então vamos usar a Terra, própria Terra. Sacani, por que você não fala de onde vem isso, Sacani? Esses sempre foram os argumentos de vocês, Sacani. Cruzeiro do Sul, equinócio. Nós, terraplanistas, que agora, de uns tempos para cá, devido a nós avançamos muito nos experimentos de termodinâmica, de teste de curvatura, então nós dissemos, vocês querem, o céu não prova nada. O céu não prova a forma da Terra. É com a Terra. Você quer provar a forma da Terra, é aqui na Terra que você tem que provar. O papo é forma da Terra, não é céu. Céu são luzes, né? Você tem a atmosfera, a refração da luz, né? Para compreender tudo isso, então, a gente tem que falar da Terra. Então, você tem que dizer aí, se você fosse honesto intelectualmente, você diria, os terraplanistas têm razão, porque eles dizem que tem que provar a forma da Terra com a Terra. Não é que a ideia é sua, Sacani, entendeu? Você está aprendendo agora, você está aprendendo ouvindo a gente, beleza? Então, vamos lá. Para mostrar que a Terra não pode ser plana, entendeu? E aí, eu sou da área da geologia, da geofísica e tal. Primeira coisa de todas, se a Terra fosse plana, a gente não teria petróleo. Já começa por aí, porque os navios que a gente usa e os levantamentos que a gente faz para achar petróleo, para furar um poço de petróleo, eles levam em consideração a curvatura da Terra. Se você não levar a curvatura da Terra em consideração, você não ia acertar nenhum poço. Nas normas brasileiras, quando se fala em topografia e geodésia, é citada a curvatura 11 vezes no texto, né? 11 vezes. Todas para desconsiderar. Mas para achar petróleo precisa da curvatura da Terra, saca? É isso? Para achar petróleo agora precisa da curvatura da Terra. Traz os cálculos aí. Se for igual alguns cálculos que a gente vê por aí, fajutos, né? Que está ali só para ser cortado na hora que o do vamos ver mesmo você corta, é igual a gravidade, né? É igual a força G. Todo cálculo, quando vai, na hora do vamos ver, para o que dá, corta ela, né? O G sai fora, né? Então você tem que trazer essas contas para nós. Você só ficar falando aí, ó, blá blá blá, não adianta. Entendeu? Vamos lá. Em nenhum reservatório. Já começa por aí, mas isso é muito técnico. Tem duas coisas que mostram claramente que a Terra não pode ser plana. Uma delas é o vulcão. Então, você não tem como falar que um vulcão não existe. Certo? O vulcão tá lá, existe, lindíssimo, tal, vai dar erupção, mata gente pra caramba, tal, não sei o quê. Na Terra plana não tem como ter um vulcão pelo próprio funcionamento do vulcão, porque o vulcão tem uma câmara magmática, ele depende da estrutura da Terra, e a Terra só tem essa estrutura pelo fato dela ser esférica. Sacane. Quer dizer que um vulcão, a estrutura do vulcão só é possível numa bola. Tem que ser uma bola para um vulcão existir. Não, Sacane. O vulcão, a única coisa que ele prova é que a gravidade não existe. Porque na hora que ele explode, ficam suspensas no ar até partículas sólidas, em altas temperaturas que ficam no céu durante dias, semanas. Param aeroportos pelo mundo, né? Voos são cancelados porque aquela fumaça que é expelida, né? Vai
para longe, a quilômetros de distância, com partículas sólidas suspensas no ar, por vários tempos. O vulcão, a única coisa que ele prova é que não existe gravidade. A gravidade é um ultraje, tá? É a única coisa que prova. Que massa não atrai massa. Beleza? Essas partículas sólidas que ficam suspensas no ar por semanas, elas só vão cair quando terminar a energia delas, né? Quando elas começarem a ser desenergizadas, aí elas começam a cair. É como acontece também em fábricas, né, em siderúrgicas, né, que a fumaça sobe, né, partículas sólidas de ferro caem no quintal das pessoas, né? Só procurar aí vídeos sobre isso. Pessoas que moram próximas a siderúrgicas, o pó de ferro, que fica conhecido em vários telhados, as casas das pessoas, partículas sólidas suspensas no ar. Assim como no vulcão. A única coisa que o vulcão prova é que a gravidade é uma balela. E sem gravidade não há bola, Sérgio. Só tem bola por causa da gravidade. Então vamos lá. A Terra plana não tem essas camadas, não tem manto superior, não tem núcleo externo, núcleo interno, não tem nada disso. Então o próprio vulcão já dá uma refutada. E o outro é terremoto. Terremoto é pior ainda, porque acontece um terremoto lá no Japão, o pessoal aqui na UFRJ, ou na UNB, ou lá na USP em São Paulo, a gente capta. Como que a gente capta esse sinal? Só capta ele porque a onda do terremoto ela viaja pelo interior do planeta. E a viagem que ela faz pelo interior do planeta... Ah, entendi. É porque o Sérgio acha que a Terra é um prato, né? É um prato dessa finura aqui, né? Não é isso? Então não pode ter, né? Ele acha que é aquele prato suspenso no espaço. Deve ser, só pode ser isso. Vamos lá, Sérgio. Viaja pelo interior do planeta. E a viagem que ela faz pelo interior do planeta e o cálculo que a gente faz, isso já demonstra que a Terra é plana. Você não precisa olhar para o céu, você não precisa de estrelas, você não precisa de constelação, você não precisa de nada disso. Você acabou de falar, isso demonstra que a Terra é plana. Não, que a Terra é esférica. Eu falei plana? Falou. Ato palho. Cuidado com o corte. Não, que a Terra é esférica, entendeu? Pela maneira como as ondas viajam pelo interior da Terra e até pelo fato de que tem ondas que não passam pelo núcleo interno da Terra é sólido e o núcleo externo da Terra é líquido. Existe um tipo de onda que ela não atravessa O bicho só é uma metralhadora de bosta, cara. Metralhadora de mentiras misturada com bosta. É o que ele é, né? É o núcleo de ferro e níquel, né? Ardendo a 5.000 graus Celsius, né? Que gera campo magnético. Nunca vi, cara. Níquel a 300 e poucos graus ele perde a propriedade magnética. O ferro a 700 graus ele perde a propriedade magnética. Aí você tem um núcleo de ferro e níquel ardendo a 5.000 graus, gerando campo magnético. É inacreditável, né? Mas vamos lá, Sérgio, você vai conseguir. Água, que é a onda S, que é a onda cisalhante, ela depende de um sólido para poder atravessar. E como que a gente não registra a onda S em determinados ângulos? Por causa da esfericidade da Terra. Mas os terraplanistas, que são mais assíduos, eles não falam nessa Terra plana como um simples plano. Lembra como se você tivesse arrancado uma tufa de grama, que fica aquela parte meia cônica restante de raízes e terra. Então seria mais ou menos isso. Não sei. Óbvio, a Terra é plana na sua superfície, mas ela tem profundidade, né? Mas vamos lá. Ele fica como se fosse um grande 2015, ó. Olha, ele bateu o dedo aqui. Em nenhum reservatório. Existe, lindíssimo, tal, vai da Érica. Ato palho. Cuidado com o corte. O corte não, que a Terra é esférica, entendeu? Pela maneira como as ondas viajam pelo interior da Terra e até pelo fato de que na Terra é líquido. Existe um tipo de onda. Ela depende em determinados ângulos. Por causa Agora que o cara lá vai falar uma coisa interessante pro Sacani, que a Terra plana é na superfície, mas ela tem profundidade. Vamos ver como é que ele vai se sair. A esfericidade da Terra. Mas os terraplanistas, que são mais assíduos, eles não falam nessa Terra plana como um simples plano. Lembra como se você tivesse arrancado uma tufa de grama,
que fica aquela parte meia cônica restante de raízes e terra, então seria mais ou menos isso. Não seria, ela teria uma superfície plana, que é onde está, né, tudo que a gente entende como planeta, e teria esse torrão, esse formato meio triangular para baixo. O que você tem para dizer sobre isso? Esse formato triangular, hoje, por conta dos terremotos, a gente faz um negócio chamado tomografia sísmica. A tomografia sísmica, ela funciona igualzinho a tomografia no corpo humano. Tomografia no corpo humano, você anda naquela máquina, começa a vir raio de todos os lados, e aí sai lá o coração bonitinho, o pulmão direitinho e tal. A tomografia sísmica, ela usa terremotos que acontecem no mundo inteiro e são registrados também no mundo inteiro. Então é como se você tivesse a Terra toda atravessada por esses raios. Quando você faz isso, você mostra a estrutura da Terra perfeitamente. Então, por exemplo, a gente consegue ver pedaços de placa tectônica. Quando uma placa tectônica ela submerge embaixo da outra, ela... Sacane, que conversa fiada, cara. O cara te fez uma pergunta, e imediatamente você tinha uma resposta mirabolante. Porque a gente tem tomografia sísmica e isso prova uma terra-bola molhada giratória, inclinada, conversível, dando cambalhota no vácuo do espaço infinito, fazendo 14 movimentos. Cara, de onde você tirou essa resposta assim mirabolante? Não, porque o cara perguntou. Olha, o cara, presta atenção, gente, como é a cabeça dessas pessoas, como elas mentem. O cara falou, não, tudo bem, mas eles falam que é plano na superfície, mas tem profundidade. Já que você está falando de magma, de vulcão, né? Esse era o assunto. De repente, ele tira da manga, tira uma carta da manga e fala em tomografia sísmica. Tira da onde? Pum! Do miolo, cara, entendeu? Era para falar, faz sentido, então nesse sentido não provaria realmente o que eu estou falando. Pronto. Não, aí para não perder a razão, ele inventa uma coisa nova, sabe? Que a tomografia sísmica vai provar que a Terra é uma bola molhada giratória inclinada conversível, que dá cambalhota no vácuo do espaço. Entendeu? Cara, é surreal. Ele inventou a resposta do nada. Tá entendendo? Derrete. Tem pedaços de placa que não derretem, que eles continuam. A gente consegue encontrar esses pedaços de placa. E daí? Se por acaso a Terra fosse plana, essa estrutura triangular e tal apareceria na tomografia sísmica. E não aparece. Aparece as camadas perfeitamente, as mudanças de velocidade, como a gente sempre previu nas contas, teoricamente, entendeu? Então, quando a gente faz os experimentos de tomografia sísmica, isso aí aparece lindamente. Então, não tem como, porque se fosse Sacane, tu é mentiroso pra cacete, cara. Você é um cara de pau, cara. Mentiroso, cara. Ai, Jesus, tirou a resposta da cartola do nada. Eu conheço lá o modelinho que eles Sim, fazem. Claro. Se fosse daquele jeito ali, a gente veria não é a borda em cima, a gente veria o limite aqui embaixo. Entendi. A gente conseguiria ver pela quantidade de terremoto que tem no planeta e pela quantidade... A gente conseguiria ver o limite aqui embaixo, né? E como é que é a bola? Como é que é a bola de vocês? É assim? Vocês conseguem ver o limite da bola? Você vê que o cara tá falando coisa com coisa, cara. O cara fala qualquer bosta. O pior, tem idiota que aplaude isso aí, cara. Tem idiota que vai achar lindo uma merda dessa. Entendeu? Não é à toa que o Brasil é um país com uma média de QI 83. Por isso que pessoas admiram contador de histórias como esse aí. O Sacane é um contador de história. Ele vai contando história e acabou. Entendeu? A estação que tem no planeta. Então, assim, eu sempre gosto de conversar da Terra plana falando sobre a Terra. Porque o pessoal fala assim, não, mas aí tem a estrela e tal. E até as constelações dá pra gente falar também que não tem nada daquilo que é dito, sabe? Mas se você usar simplesmente a geologia, a geofísica, você consegue refutar aí basicamente quase tudo que os terraplanistas falam. Essa tomografia, só para me entender, porque tudo que eu faço conexões para me tentar entender. Seria tipo um LiDAR, só que com outro comprimento de onda. Não seria laser, seriam ondas acústicas. Perfeito. Isso aí. Perfeito. Ondas acústicas. Perfeito, entendi. Que atravessam a Terra de todo lado para todo lado, porque como tem terremoto no planeta inteiro, você capta todos esses sinais e compila para você ter esse modelo. Você vê o modelinho lá direitinho. Perfeito. É perfeito. Você vê a imagem mesmo, você vê a imagem do interior da Terra. Ainda mais com os softwares de hoje em dia, né? Você vê mais assim, fácil. Como eu falei, você vê pedaço.
Hoje a gente tem um estudo muito legal, que é a formação da Lua, né? Se deu quando um objeto bateu na Terra, há 3 bilhões de anos atrás, saiu e formou a Lua. Esse objeto chamava Teia. Por conta da tomografia sísmica, a gente descobriu pedaços de Teia. Por causa da tomografia sísmica, a gente descobriu bolhas no manto, que é coisa que a gente não sabia nem que tinha. Então tem várias... Por isso que eu falo, que se ela tivesse esse formatinho triangular, a gente já teria visto isso há muito tempo. Não ia ser agora, entendeu? Então não aparece. Então essa... Sacane, ele inventa, cara. Do nada ele tira as coisas da cartola, né, cara? É brincadeira. Ai, haja paciência. É a questão. Então a Lua não é aquela estrela da morte. Não é isso. Deixa eu dar uma avançada aqui, gente. Essa proporção da distância dá uma suavidade muito pequena na curva, por isso que você vê o objeto. Mas foi feito um teste aí. Ó, ele vai falar dos testes, né? Talvez possa ter sido meu, possa ter sido do Martins, possa ter sido do André. Ele viu algum teste de curvatura que chamou a atenção dele, né? Vamos ver o que ele vai falar. Ou de algum canal gringo, né? Pode ser. Eu vi na internet, né? No mar. E a distância era bem grande, bem grande. E o objeto era visto normalmente, como se não existisse essa curvatura. Tem alguma outra explicação para isso? Então vamos lá, vamos falar dos tal dos experimentos. Os experimentos é o seguinte, nunca, pelo menos aqui no Brasil, já foi feito um, daqui a pouco eu falo ele. Mas aqui no Brasil, como que deveriam ser feitos os experimentos disso aí, da curvatura da Terra? Deveria chamar os terraplanistas e a gente chama de globalista, né? Ou globe, que o pessoal gosta de falar, super Xandão, globe. Aí a gente chamaria os globe. Tipo, 5 e 5. E vamos fazer o experimento junto. Entendeu? Interessante. Um verificando o experimento do outro. Porque é o seguinte, o terraplanista vai lá e faz o experimento e ele fala que vê. O globe... Peraí, vamos lá, deixa eu ouvir isso aqui. Vai lá, fala o experimento e fala que não vê. E aí? Será que é algum... O terraplanista vai lá, faz o experimento e fala que vê. Não, sacane. O terraplanista não vai lá, faz o experimento e fala que vê. Ele mostra que viu. Ele mostra que viu. Sabe o que acontece? Um cara que não levanta a bunda para fazer experimento. Ele nunca levantou essa bunda dele para fazer uma observação. Não precisa fazer experimento. O da Ilha Sumítica, que é um dos mais famosos, que eu refiz agora em março. Sacane, não precisa você levar equipamento. Não precisa você levar nada para Caraguatatuba. Levanta a bunda dessa cadeira, vai em Caraguatatuba, né? Vai lá no verão, para não ter risco de chuva, ou pode ser essa época também. Vai lá na praia de Caraguatatuba, não precisa levar equipamento. E veja com seus olhos a Ilha Sumítica. A Ilha Sumítica que deveria estar totalmente encoberta, se a terra fosse uma bola, você vai ver com o teu olho. Na beira, estou falando na beira da praia. Com o pé na água. Tá bom, Sacane? Não é que diz que viu, a gente mostra que viu. Cara, você... Eu não sei se é mentira, se é dissimulação. Eu não sei, cara. Eu tenho um teste de curvatura que eu fiz em Búzios, tá? 46 quilômetros de distância. É a Ilha de Santana, que fica lá em Macaé, e eu estava em Búzios. Inclusive, todos esses testes vão estar aqui na descrição, tá? Tanto da Sumítica quanto da Ilha de Búzios, eu vou botar aqui para vocês verem. Sacane, não precisa levar equipamento, levar nada. Vai lá em Búzios, na Praia de Manguinhos. Vai lá, Praia de Manguinhos em Búzios. Você vai ver a Ilha de Santana, que deveria estar totalmente encoberta se a Terra fosse um globo. Tu vai ver com o teu olho. Não precisa de câmera, não precisa de nada. Faça isso, cara. Levante a sua bunda, cara. Bota o pé na água. Entre a areia e a água ali, ó. Você vai ver a Ilha de Santana, a 46 km de distância. Você vai em Caraguá, que você vai ver com o teu olho a Ilha Sumítica a 33 km de distância. Essas ilhas deveriam estar todas encobertas se a Terra fosse um globo. Esse é o problema, entendeu? O Sacane inventa, mente, dissimula. É um mentiroso quanto mais, é uma metralhadora de bosta, de mentiras. Entendeu? Complicado, né, gente? É muito complicado. E assim, né? Hoje nós já provamos que essas observações não podem ser explicadas por refração,
justamente porque a gente vê miragem inferior, né? E com miragem inferior não pode ter miragem, não pode ter a elevação pela refração, segundo a lei de Snell, né? Então essas visualizações são feitas porque a Terra não é uma bola, simples assim, ok? Então ele sabe disso, só que ele nunca saiu, né? Então você está duvidando do teste da ilha summítica, sacane? Vai em Caraguá, veja com seus próprios olhos. Você está duvidando lá da ilha de Búzios? Da ilha de Santana, que eu fiz o teste lá em Búzios e avistei a ilha lá em Macaé? Vai em Búzios, Praia de Manguinhos, você vai ver a ilha de Santana a 46 km, com o seu olho. Não precisa levar máquina, equipamento, nada. Tá bom? E para de falar merda na internet, para de falar mentira, de falar bosta. É uma metralhadora de bosta, de mentira, cara. Para com isso, cara. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento. Um abraço, pessoal.